Boa noite, iniciamos mais uma edição do Encontro Marcado com Zé Maria e Arruda Bastos, aqui no canal 15 da Multiplay. Lembro de início o nosso WhatsApp, que é Fortaleza 85999251122. Lembro também o site da TV Mais, para o telespectador assistir o nosso programa ao vivo ou rever qualquer um dos programas anteriores. tvmais.org. Lembro também o nosso portal na internet, portalarrudabastos.com.br. O telespectador também assistir o programa, rever programas anteriores, ler os artigos, as colunas, o artigo do Dr. Zé Maria Filomeno, as minhas crônicas também. Dr. Zé Maria, muita coisa aqui nessa semana. Desejar que os nossos telespectadores tenham passado um bom carnaval, né? Parece que os índices aí de, pelo menos, acidentes no trânsito das rodovias, tanto federais como estaduais, pelos últimos levantamentos, diminuíram. Sim. Mas interessante que cresceu bastante o número de autuações por embriaguez. O que demonstra que a fiscalização foi mais intensa, né? Apesar da greve, né, dos policiais militares aqui no estado do Ceará, as autuações, como você diz, a fiscalização ela foi mais efetiva. mais efetiva. Então vamos começar por essa greve, né? Até aí já completando aí mais de uma semana, os índices de violência cresceram bastante, já são praticamente 200 assassinatos nesse período, 198 pelos últimos dados. A Secretaria de Segurança não está mais nem divulgando, atualizando esses números, mas o que é certo, nós sentimos a insegurança e nós sentimos nas matérias dos programas, dos jornais, do rádio, da televisão, realmente um acréscimo da violência aqui na nossa capital e no nosso estado. Doutor Zé Maria, essa greve da Polícia Militar. Lamentável, na realidade são mais de 10 dias de greve, né? Greve completamente ilegal, inconstitucional, inadmissível, né? Que policiais militares, pessoas que passaram por um curso, por uma seleção, passam por um adestramento, sabem, né? São sabedores de que a função de que eles exercem é uma função que não cabe esse tipo de mutinação, né? Motim ou muito menos de greve, e já são mais de 10 dias, além do, não só os homicídios, né? Porque os homicídios, eles mais que triplicaram em relação à média. Os homicídios, muitos deles, eles são frutos de rixas aí entre facções criminosas. Mas você tem outras ocorrências, como aumentou muito o índice de assaltos, de furtos, né? De tentativas, né, de assaltos e furtos, de invasões de propriedade, dano a patrimônio, ameaças, então, arrastões. Então, isso tudo tem deixado a população cearense pavorosa e é um movimento cercado, né, de ilegalidades e que está se prolongando demais, né? Apesar nós estamos com o apoio da Guarda Nacional e do próprio Exército, né, que o governador prontamente requereu e o governo federal atendeu e enviou batalhões aí do Exército Nacional para ajudar, para colaborar no patrulhamento das ruas, né, da segurança pública. Mas a força militar, a força do Exército, ela não está preparada, ela não é treinada para esse tipo de atividade, esse tipo de função. Eles são treinados para guerra, para guerra comum, para fiscalizar, para fazer o patrulhamento das ruas, né, urbano e mesmo rural. Isso não está dentro das aptidões deles, nem da formação. Então, você tem situações em que a carência do patrulhamento, da vigilância da polícia, ela tem feito muita falta, né? Por exemplo, eles têm toda a inteligência, eles sabem quais são os locais onde há maior vulnerabilidade, onde o crime ele se atua de forma mais incisiva, a questão dos pontos de ônibus, né, dos terminais de ônibus, os horários, né? Aquele horário entre 5 e 6 da manhã e depois entre 4 e 7, 8 da noite, que as pessoas estão
utilizando o transporte público, né? São períodos em que há incidência muito de violência, de crime. Então, o governador, a meu sentir, tem feito o possível, né? Atuou corretamente no sentido de, como eu coloquei, requerer o auxílio do Exército, das Forças Armadas, o auxílio do Ministério da Justiça e Segurança e da Defesa. Tomou as iniciativas do ponto de vista legal para que fossem denunciados, né, e processados os grevistas, pelo menos aqueles que estão realmente incidindo, né, em crimes comuns e crimes contra, né, a natureza militar, né, de que eles fazem parte, e está tomando todas as providências, né? Agora é uma situação muito séria, né? A Assembleia Legislativa, né, já está, Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, a própria OAB, o próprio Exército, né, já formaram uma comissão para tentar encontrar meios, né, caminhos para resolver essas pendências o mais rápido possível. É isso, né, José Maria, por causa de movimentos anteriores, né? Quer dizer, quando não tem um desfecho favorável no movimento anterior, normalmente aquele se repete, né? Nós tivemos no Brasil, não é o primeiro caso esse aqui do Ceará, aqui no Ceará nós tivemos em 2012 para 2012. E esse caso eu lembro bem porque eu era secretário de Saúde do Estado e participei diretamente no Palácio com o governador da solução dessa greve de 2011 para 2012. Lembro inclusive de um fato que poucas pessoas comentaram na ocasião quando a greve eclodiu, e que na época aqueles carros, aquelas Hilux do Ronda do Quarteirão ficaram também com os pneus furados, com outros problemas, ficaram todos ali praticamente naquele quartel de Antônio são Bezerra, diversos crimes, né, que esses amotinados estão cometendo. Estão cometendo crime de utilizarem-se de armas, né, armas das forças militares para uso em manifestações, em ações impróprias, né, que é a greve, que é o amotinamento, que estão se apropriando e danificando o patrimônio público, né, as viaturas, estão ocupando indevidamente espaços públicos, né, os quartéis. Então são série de crimes e que o governador não deve. Diz que um dos pontos que está... Eu tenho aqui, inclusive, listados, eu vou listar os 18 pontos aqui para nós discutirmos um a um. Mas só concluindo o caso da greve de 2011 para 2012, aconteceu no Réveillon, era um Réveillon que se tornou famoso aqui em Fortaleza, foi na prefeitura, foi no governo da Luiziane Lins, que era prefeita, ela fez um Réveillon muito grande, de 2010 para 2011. Foi o penúltimo, né? E depois fez esse outro Réveillon com mais de 1 bilhão de pessoas. E na véspera do Réveillon aconteceu esse tipo de paralisação, aqueles carros do Ronda do Quarteirão, mas aquelas motos, ficaram todos com pneus furados lá no mesmo local, na mesma delegacia, no mesmo... Eu sou um dos que entendem que o que está acontecendo hoje é fruto, né? Teve lá sua semente plantada no desfecho dessa greve de 2011 para 2012. Já que o governo de então, não vou julgar suas razões, mas o governo accedeu facilmente, rapidamente, praticamente todas as exigências, todas as demandas da corporação, logo assustado, né, com as consequências da greve, né, porque a cidade de Fortaleza passou 2 dias, era assim uma cidade sem lei, teve arrastões em diversas vias, em diversos bairros, comércio, acho que teve um dia que o comércio fechou 10 da manhã, não abriu mais, pessoas ficaram em pavorosa, e isso o governo ficou muito preocupado e accedeu, né, nas reivindicações para pôr fim rapidamente à greve. Então e depois inclusive mandou uma mensagem para o Legislativo para que fosse concedido anistia aos infratores, né, aqueles policiais que tinham sido realmente denunciados, processados por crime contra o estatuto, né, contra o Código Penal Militar. Agora naquela época teve uma diferença dessa da agora, né?
Só voltando, a greve de 2011 e 2012. Ela terminou, acho que no dia 4 ou dia 5 de janeiro. E ela terminou, eu estava inclusive no gabinete do governador no dia que a greve terminou. Terminou à noite, por volta de umas 7h30 da noite, quando o secretário da Fazenda, junto com Garumaro Filho, secretário da Fazenda, junto com o coronel Bezerra, que era o comandante na época da Polícia Militar, foram negociar, trouxeram a lista de negociações que, pelo interessante, eu acho que tinham 18 Era mais ou menos itens, o mesmo número, né? quase os mesmos itens que eu vou ler aqui. Inclusive, alguns desses itens constavam naquela lista, porque eu estou vendo aqui referente ao Hospital da Polícia Militar, e eu conheço bem a história do Hospital da Polícia Militar, porque eu trabalhei 38 anos no Hospital da Polícia Militar, eu sou médico da Polícia Militar, e um dos itens aqui é um plano de saúde ou a volta do hospital para a Polícia Militar, como se o hospital pudesse ir para um lado e para o outro, bastando assim solicitar. Esse hospital, como o hospital fosse privativo, né? O hospital, ele saiu da Polícia Militar, não saiu da Polícia Militar, saiu da Secretaria de Segurança Pública por falta de total condição da Secretaria manter o hospital da Polícia. Ele ia fechar o hospital, ele não fechou, porque na época eu estava na Secretaria e nós fizemos um trabalho junto com algumas pessoas da Polícia Militar, da Secretaria da Saúde e o governador, que inclusive eu levei o governador para visitar o hospital, para que o hospital fosse para a Secretaria de Saúde para poder não fechar. E foi assim que ele não fechou. Então não tem como o hospital que hoje está na Secretaria da Saúde, integrado ao SUS, com verbas, com teto financeiro de média e alta complexidade, com recursos conquistados no Ministério da Saúde, conquistados na CESA, com orçamento, voltar para ser da Secretaria. Isso quer dizer, é um tipo de um pedido. É um pedido que não pode ser atendido. O hospital hoje ele serve, está integrado, né, na rede de saúde do Estado. Está integrado. Centenas de investimentos no hospital. Foi comprado tomógrafo, mamógrafo, ultrassom, foi feito outro centro cirúrgico, foi totalmente reformado, a maternidade foi totalmente requalificada, o hospital foi qualificado, um hospital de maior complexidade, e nunca deixou de atender, quanto necessário, as pessoas da Polícia Militar, que se diga de passagem. Agora, doutor Arruda, ele é do Sistema Único de Saúde. Mas só para dizer, a greve terminou porque naquela época tinha uma diferença. Nessa greve agora, eu quero louvar o papel da Polícia Civil. A Polícia Civil, nessa greve atual, não aderiu em nada, muito pelo contrário. A Polícia Civil está fazendo o papel dela e, em algumas ocasiões, o papel da Polícia Militar. E tendo um contingente menor que a polícia. Aí sim, você deve pensar como deve ser feita a segurança aqui. A Polícia Civil sempre teve o questionamento de número de homens, de investimentos na Polícia Civil. Quando se investe muito, deve se investir na Polícia Militar, na Polícia Civil sempre está atrás, correndo atrás. E a Polícia Civil, nessa ocasião agora, fez um papel, está fazendo um papel extremamente importante. E que se diga, inclusive, o papel daquele policial civil que as televisões mostraram, aquele veículo da Polícia Civil, que foi quase que tomado de assalto por grevistas. Né? Ninguém sabe nem se são policiais, ninguém sabe nem se são policiais ou não, porque estavam todos capuzados, né? Mas armados. O que ocorre? Né? Ocorreu a anistia, né? aos policiais que tinham sido processados, né? E é esse, parece que o ponto que está se pegando mais, né? São várias reivindicações. Agora, o que acontece? Existe uma politização muito grande, porque daquela greve de 2011, 2012, né? Afloraram diversas lideranças, lideranças das corporações, né? Ascenderam à política, né? Em função da notoriedade, ou da popularidade que eles adquiriram, né? Junto ao meio policial. Posso citar claramente o ex-deputado Capo Sabino, o deputado Capitão Wagner, né? E alguns outros, né? Então, eu sei que isso é um fenômeno, não é só do Ceará, mas é um fenômeno que, desde a eleição de 2018, um fenômeno que ocorreu no Brasil inteiro, a política, muitos eleitos, né, para cargos eletivos, advém aí da polícia civil, militar, das Forças Armadas, sejam policiais, né, o militar da ativa ou da reserva, né? Mas aqui especificamente, já desde 2014, desde as eleições de então, que você tem vereadores, deputados, né,
que afloraram desse movimento. Então, ocorre agora uma politização muito grande, né? O movimento ele não é só um movimento reivindicatório das corporações, é um movimento que ele tem aí todo um viés, né? Tem todo um ânimo também político-partidário. Deixa eu só terminar o negócio da greve de 2012. Ela terminou com uma lista dessa de 18 itens e o governador realmente, o governo naquela época ficou difícil a situação. Ficou refém. O governo ficou refém. Não tinha policial fazer. E os poucos homens que vieram da Guarda Nacional de Segurança não tinham realmente a menor condição. Basta dizer que os veículos que a Guarda Nacional de Segurança utilizou foram os veículos da Secretaria de Saúde. Eu tinha 200 veículos novos, Sandero, com ar-condicionado, direção hidráulica, que foram adquiridos para premiar os municípios que tinham avançado na redução dos indicadores de mortalidade infantil, no aumento da cobertura do Programa de Saúde da Família. Eu tinha esses 200 carros, estavam no pátio da Sanalto, estavam sendo adesivados com o nome dos municípios, quando nós iríamos entregar isso no dia 10 de janeiro, esses veículos, quando aconteceu a greve e quando convocado a Guarda Nacional, não tinha veículo, porque hoje a Guarda Nacional tem equipamentos, tem veículos, naquela época não tinha. E nós cedemos, não podíamos deixar de ceder todos os veículos que nós tínhamos para o patrulhamento da cidade, tá certo? Aqueles policiais que não estavam de greve utilizaram esses veículos, eram veículos pequenos, claro, veículos que não era para levar as equipes de saúde da família. E o governador não tinha, porque o trabalho da Polícia Civil hoje não tinha essas GLO do Exército, que não tinha, e a Força Nacional muito pequena. E mais isso que você está dizendo, o negócio se arrastando e a situação ficou, o governador ficou refém e teve que eu espero que, logicamente, que é importante que... Mas agora já é diferente, agora o governador se põe um fim diferente nesse movimento, agora torço para que o governador realmente eu acho que dessa não vez, ceda, né, não ceda vez, exigências que são, na meu ver, inconcebíveis. Né? Dessa vez vai ser diferente. Então, só dizer que o governador naquela época ficou sem saída. Né? Então, não é uma defesa da forma com que o governador Cid, na época, fez tudo para acabar a greve e não conseguiu, a greve se arrastando, e era a primeira, não tinha esse suporte como tem hoje. Agora, deixa eu dizer aqui as reivindicações. Olha, primeira reivindicação, anistia administrativa e criminal, tá certo? Não sendo abertos procedimentos administrativos a partir de 1º de setembro de 2019. Retroativo, 1º de setembro de 2019. Retroativo, porque na certa já havia uma... 2019. Ou que já estejam abertos, tá entendendo? Para que eles não sejam sustados aí. Então, é o primeiro item. Botaram logo esse primeiro item. O segundo, reajuste salarial conforme uma tabela anexa. É uma tabela diferente da que foi negociada, é um outro tipo de tabela. A terceira, equiparação do auxílio alimentação dos militares aos valores dos demais servidores do Estado. O quarto item, regulamentação da escala de serviço, mudando a escala de serviço, 12 por 24, 12 por 72. Aí tem aqui a escala para moto, para viatura e tudo. Reajuste do Prolabore do BSP, não sei o que é BSP, equivalente a 30%. Auxílio saúde ou recriação do Hospital da Polícia Militar. Esse eu já falei. Auxílio saúde, eles não foram todos incorporados ao ISEC. Né? A Polícia Militar não tinha o ISEC, né? Do governo do Estado. Todos eles hoje têm, eles podem ser atendidos pelo ISEC. Então, ele melhorou bastante ultimamente. Ou Recriação do Hospital da Polícia Militar. Não é recriação, o hospital ele foi incorporado à rede do SUS, da Secretaria da Saúde. Né? O fim da idade limite para concorrer ao CFO, por militares estaduais, reajuste das diárias... CFO eu acho que é curso... Formação de oficiais. Né? Reajuste das diárias de pousadas e alimentação, plano habitacional, podendo dar mediante aqui, isenção do ICMS para aquisição de armas. Não, é um absurdo, né? Você isentar ICMS para isenção do ICMS para aquisição de armas, munições pelos militares estaduais. A reforma da tributária que está em uma das propostas em curso no Congresso prevê até
acabar com a isenção da cesta básica, ou seja, de alimento, você vai isentar de arma de fogo? Auxílio uniforme garantido anualmente, auxílio de risco de vida, auxílio insalubridade, adicional noturno, revisão de pontos da lei de promoções, isenção de condutores de viaturas policiais e bombeirísticas por danos causados em acidentes. Olha, eu acho, Arruda, todos esses pontos aí podem ser objeto de negociação, né? Muitos, acho que o governo não tem condição de cumprir, eu acho que são deveres para negociar, né? Agora, uma condição sine qua non para sentar à mesa e negociar é por fim ao movimento grevista. Eles retornem todas as suas atividades, né? Normais, retomem patrulhamento da cidade. Essas reivindicações foram as primeiras. Acho que o governo deve ter encaminhado uma contraproposta, retirando aquilo que ele acha que não deve ser. Tudo já chegou a ser fechado um acordo. Foi fechado um acordo, foi estabelecido um reajuste para os soldados, né? Um reajuste escalonado. O Ceará ia ser um dos estados que ia ter o melhor piso salarial de policiais. Com estados, inclusive, muito mais ricos do que o estado do Ceará. Ele simplesmente, 24 horas, 48 horas depois, quando o governo já estava mandando para a Assembleia a mensagem, agora interessante, eles desistiram. Interessante, quem está negociando pelos policiais, deve ser nenhum desses conhecidos, nem foi guindado a situação de negociador. Não. Foi um militar da reserva, que eu acho que é advogado também, que está fazendo essa negociação. Tem um militar que ele é advogado, né, que ele que está de algumas associações. De algumas associações. Bom, vamos esperar que daqui para frente aconteça alguma coisa realmente pensando não só no estado, pensando nos outros estados, porque o que Minas fez dando reajuste também, 42%, o que os estados estão negociando, e estão todos de olho na posição que o Ceará vai tomar. Agora, vamos fazer um intervalo, que eu queria conversar, doutor Semaria, nós tivemos a oportunidade de falar aquele caso acontecido em Sobral, né? O caso da retroescavadeira e do senador Cid Gomes. Vamos falar já, voltamos já. Voltamos a apresentar encontro marcado com a Arruda Barros e Maria Filomeno. Estamos aqui nessa discussão a respeito da greve da Polícia Militar. Temos outros assuntos também. O telespectador pode encaminhar a sua mensagem. Diga o que o senhor está achando aí da greve, como é que está na sua cidade, no seu bairro, e também pode entrar na nossa discussão aqui. O WhatsApp do programa é 999251122. Assista o programa também na nossa página na internet, no site da TV Mais, tvmais.org, e no nosso portal, portalrudabastos.com.br. Doutor Zé Maria, o que ficou muito, aí vamos dizer, que teve uma repercussão muito grande, foi o que aconteceu com o senador Cid Gomes, né? Ele ter sido baleado, o problema da retroescavadeira, e eu acho que isso aí, inclusive, agilizou essa GLO e o envio da Força Nacional de Segurança. Elas provavelmente viriam, mas não com tanta rapidez como... eu acho que já viu. Olha, esse episódio, ele é lamentável. Primeiramente, o que estava acontecendo em Sobral era um mutim, era uma ação orquestrada
por alguns líderes dos grevistas, estava aterrorizando a população, estavam incitando o comércio a baixar as portas, ou seja, deixando a cidade empolvorosa, como uma forma de criar um clima de terror e que venha, né, a pressionar o governo a negociar, a ceder. O que os grevistas estavam em situação totalmente ilegal, cometendo diversos crimes de natureza militar, infringindo o Código Penal Militar, ocupando indevidamente o espaço público, diversos crimes. Agora, o que o senador fez, né, lamentável também, porque ele acho que foi, no mínimo, ele agiu muita imprudência, com muita... não sei nem como qualificar, né? Porque qual seria o objetivo do ato dele? Ele ir lá tentar negociar, tudo bem, podia tentar negociar, tentar pôr fim àquele motim, tudo bem, como senador da República, como ex-prefeito da cidade, como ex-governador, como uma liderança política local significativa, empreender todos os esforços a tentar, né, uma solução, até mesmo confrontar, mas confrontar na questão do diálogo, né? Agora, ele próprio, né, sentar em cima do retroescavadeira e ele próprio ir de encontro lá ao portão, ao muro, onde estava uma multidão, onde estava uma concentração lá de pessoas, tinham até mulheres, crianças. Eu não sei qual seria o objetivo prático, né? O que se, na prática, se ele objetivava aquilo ali. Eu acho que só posso entender como um ato simbólico, né? De demonstrar força, demonstrar reação, demonstrar... porque ele pôs em risco, né? Você pegar uma retroescavadeira e colocar em direção aqueles amotinados ali, tudo podia acontecer. A partir do momento que você toma uma atitude dessa, qualquer coisa pode acontecer, hein? Aí se perde total controle. Os tiros, tanto que teve reação de tiros, né? Tiros de arma de fogo. No primeiro momento se aventou que seria um tiro de bala de borracha, mas realmente foram tiros de arma de fogo. Ele teve uma sorte grande, você sabe disso, porque o projéteis, talvez pela distância, já há filmes aí, já há imagens que parece que foram de uma certa 15, 20 metros de distância e também perderam impacto pelo vidro, né, da retroescavadeira, mas um dos tiros ele alojou-se no osso da clavícula e o outro desviou numa costela e alojou-se lá no pulmão. Teve uma sorte incrível, né? E também de outras pessoas não terem, se ferido, né? Eu não sei quais as consequências do ponto de vista jurídico que esse episódio trará, né? Certamente, eu não sei se já identificaram os atiradores, né? Os atiradores poderão ser denunciados por tentativa de homicídio. Vão já alegações de legítima defesa, acho fraca essa alegação, porque não havia um risco. A legítima defesa é quando tem uma ameaça iminente, né? Uma ameaça iminente para si ou para terceiro. O próprio senador Cid também poderá sofrer algum tipo de denúncia penal por tentativa de lesão corporal ou tentativa de homicídio daquelas pessoas. Acho também difícil, né? Isso prosperar, mas o que nós temos que tirar por conclusão desse episódio é que, graças a Deus, não tivemos mortes, né? Entre mortos e feridos, não tivemos todos, mortes, né? Escaparam todos. Né? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, foi uma soma de fatores. Eu acho que 2012 contribuiu, acho que aquela solução da greve de 2012 estava na cabeça dele ainda, do governador, sem dúvida estava, o que passou naquela época, os investimentos que talvez ele um pouco de sentimento de culpa por não ter enfrentado aquele momento com maior rigidez. É o seguinte, naquela época ele agiu como governador, ele agora não era mais governador, então ele agiu talvez como desejasse ter agido
na outra vez que ele não era governador, né? Ele não podia agir da forma como ele fez agora como senador licenciado. Eu acho que contribuiu. Eu acho que o investimento, o governador sempre disse que fez grande investimento na polícia, embora não tenha tido um resultado logo de imediato, mas depois os índices estavam caindo bastante, os índices de violência, quer dizer, com relação ao equipamento, com relação à seleção, a concurso para policial, a reajuste, a promoção. O governador, durante todos os 8 anos dele, fez muito esse tipo de investimento junto com o comando da polícia, Secretaria de Segurança, etc. O que contribuiu também, os índices melhorando agora, quer dizer, era uma continuidade do seu trabalho. Ele estava satisfeito com o governador Camilo, que estava agora reduzindo esses índices de violência, mostrando que o que fez de estrutura na época dele estava tendo, de qualquer forma, agora o resultado depois de alguns anos. O que ele viu de vídeo nas redes sociais, dos policiais ali no quartel, e também mandando fechar o comércio, né, porque ele gravou um vídeo anterior à ida para Sobral, dizendo que ia lá para conversar e tal. Aparece ele chegando com aquele megafone, antes de dar um prazo, né, tentando conversar, foi até agredido, alguma coisa e tal, mas foi agredido, então somou aquilo. Agora... Mas eu não acredito. Qual era o objetivo daquela retroescavadeira? Mas eu acredito que o objetivo era só derrubar aquele portão. Mas não. Eu tenho quase... Tanto que você... Sim, mas se você para derrubar o portão, mas você tinha pessoas... derrubar, não era você derrubar, tinha era forçar, um agrupamento de pessoas era forçar um pouco o portão. Tanto que, se você observar o vídeo várias vezes, em câmera lenta e tudo, você vê o seguinte: na hora que ele levou o tiro, ele tinha já o trator, a retroescavadeira tinha recuado e estava parada, não estava avançando. Quando ele levou, ele parou porque levou o tiro, ele estava indo em ação contínua, levou o tiro, parou. Não, você pode rever quantas vezes ele foi, forçou o portão saiu ali da mureta ali do portão. Ele recuou, não sei se ou o trator realmente recuou, né? E depois ele então sofreu os tiros. Ele não estava colado no portão mais. Você pode ver, não estava no portão. Mas é uma coisa rápida, desproporcional. Não, mas não tenha dúvida que eu acho que ele... Vamos supor que eu quero... Tinha pessoas do outro lado. Não, eu não estou justificando. As pessoas do outro lado seriam... Eu estou tentando ver a parte assim... eu não sei. Vamos supor que ele quebrasse o portão. Quem que ia adiantar quebrar o portão também? Pois é. Ia entrar com uma guerra campal, uma guerra... Agora, o que é, uma luta corporal contra os manifestantes. O que é certo é o seguinte, que ele realmente... Ele levou muita sorte com relação aos tiros que levou. Porque eu já vi, trabalhei muitos anos no JF e vi muitas pessoas chegarem lá baleados, bastava uma bala no tórax para ser fatal. A bala não ter atingido o coração, podia ter atingido, não ter atingido um grande vaso, e na região do tórax nós temos grandes vasos que poderiam ter rompido, uma bala daquela ter transfixado também a coluna, tá certo? E ele teve um pneumotórax que, com a drenagem, o pulmão expandiu, e a bala está alojada na base do pulmão esquerdo, está lá sem precisar nem retirar, porque inclusive não existe. Tem muitas pessoas que levaram tiro e continuam com a bala há 40 anos, 100 anos, não tem problema. Ele sabe que a bala está ali. Porque muitas das vezes é melhor deixar do que você. Eu já vi uma bala no coração, alojada no coração, e se o médico tivesse tirado, o paciente tinha morrido, porque estava tamponando. Essa atitude dele, é injustificável. Eu não estou querendo justificar, estou querendo ver assim, a parte mais da psicologia do que aconteceu. E estou colocando que eu acredito... Forte emoção não é justificável. Não, mesmo sendo não concordando, eu acho que ele não tinha interesse de tratorar por cima de todo mundo. Claro que não ia tratorar, ele não tinha esse interesse, lógico. Mas vamos supor, você quer quebrar que as pessoas recuassem. Você quer quebrar o cadeado de um portão. Tem várias pessoas do lado. Você chega com um fuzil, o que as pessoas vão achar? Que aquele fuzil vai ser só para quebrar o cadeado? É o que eu estou dizendo, não estou querendo justificar, estou tratando aí da psicologia do fato, né? Acho que ainda tem que ser... Isso vai dar ainda muito panos para as mangas, tanto lá no Senado, quando o governador retornar da licença, como com a continuidade desses processos, que inclusive já existem senadores que dizem que vão, a Procuradoria-Geral da República,
né, vão acionar contra o CID. A Polícia Federal veio, fez toda a perícia, né? A Polícia Federal esteve aqui esteve em Sobral fazendo todo um apanhado. O que se espera é o seguinte: tendo essa relação aqui de 18 itens, que aqueles itens impossíveis eles não sejam negociados, e aqueles possíveis, existe coisa aqui que é pecuniária, de aumentar um pouquinho, antecipar um salário, e esses aí eu acho que pode até ter discussão. Agora, tem que existir uma coisa que eu não entendo é o seguinte: como é que toda a vida a greve é do mesmo jeito? E não tem uma providência. Quer dizer, se vai ter uma greve, como é que todos levam o veículo para um local e furam tudo que é pneu, e os carros ficam lá e não tem uma solução para isso? Né? Eu imagino que você tem não são só esses 170. Não, estou dizendo, será que 170 foram presos. Mas será que aqueles policiais que estavam lá, se chegasse alguém para tirar um veículo daquele, para trocar um pneu, para encher, eles iam massacrar quem chegasse para fazer isso lá? Tá entendendo? Se chegasse um guincho para levar um carro daquele... Eu acho que a adesão é muito maior do que se imagina, né? Porque... É como você disse, se foram 170 que foram afastados e foram presos. 170 dentro do universo, eu não sei quantos são, 5 mil, por exemplo. São mais, né? São mais de 5 mil, acho que são bem, sei lá, 6 mil mais. Então, dentro do universo é um 2, 3 mil da Polícia Civil atualmente, né? Bom, mas isso aí vai dar ainda muita conversa, vamos aguardar os próximos acontecimentos. O importante é que tem uma comissão que foi aberto esse canal de negociação, tanto que tem esses 18 itens aqui, inclusive estão na imprensa. O que eu falei aqui, colei e copiei dos grandes jornais de circulação do Estado. Isso agora, antes de iniciarmos o programa. Essas pautas aqui estão listadas, exatamente um documento oficial entregue pelo A Justiça já considerou a greve ilegal. Os policiais já foram presos, estão sendo processados. Eu acho que, se não resolver na negociação, a justiça, você tem que resolver pelos instrumentos legais. Né? E o último item aqui, que é o 18º, é a exclusão da proibição da consignação das associações contidas no último decreto, aquele decreto 33.472 de 2020, que foi agora esse decreto que proibia que tivesse aquela consignação na folha de pagamento para recolher para as entidades. Acho que isso aqui vai encontrar uma solução. Bom, vamos fazer logo o outro intervalo? Vamos, né? Para não mudarmos de assunto. Vamos fazer agora o segundo intervalo. Voltamos já. Aproveite o intervalo e comente essa discussão a respeito da greve aqui da Polícia Militar do Estado do Ceará. Voltamos a apresentar encontro marcado com a Ruda Base Zé Maria Filomeno. Lembro o WhatsApp do programa, que é Fortaleza, é 85-999251122. Lembro o site da TV Mais, tvmais.org, para o senhor rever os programas anteriores e assistir o nosso programa também ao vivo pela internet. Bom, temos outros temas aqui. Vamos. Temos o coronavírus, né? Vamos tratar um pouco do coronavírus. Temos o vídeo do Bolsonaro agora no finalzinho do carnaval. Consequentemente, vamos falar da alta do dólar, da queda das bolsas, né? Vamos falar logo do coronavírus, para nós encerrarmos, né? O Brasil confirmou o primeiro caso de um brasileiro com coronavírus. O brasileiro foi para a Itália, voltou e foi ao hospital com sintomas de gripe, né? Febre, dor de cabeça, realizou os exames confirmaram o primeiro caso de um brasileiro com coronavírus.
brasileiro passa bem, está em casa, na sua residência tratando. Agora existem mais de 20 casos, eu acredito que brevemente vamos chegar a uns 50 casos aí de casos suspeitos. E o que é um caso suspeito? Algum brasileiro ou algum cidadão que teve em algum país com transmissão sustentada. Então, se ele teve aí em qualquer um desses países, já são mais de 20 e tantos países, se ele teve na Alemanha, na Austrália, no Camboja, na China, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Japão, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã, se ele chegar no Brasil, passou num desses países com sintomas de gripe, ele é um caso suspeito, doutora Maria. Olha, é muito sério, né? É muito preocupante esse coronavírus, porque ele está se proliferando numa velocidade muito grande. A China, acho que já tem mais de 10 mil casos. Não, está com 80 mil casos. Quase 100 mil. Quase. Então, ele está se proliferando uma velocidade geométrica. A Itália agora está chegando aos 800 mil casos. 800 casos. Então, e já 19 mortos. O índice de letalidade acho que é 2 a 3%. 2 a 3% está mantendo então, essa média. O que tem preocupado é algo que no início se esperava que ficasse restrito ali ao território chinês, aí há uma região, né, da China onde foi o foco inicial, mas não é o que está ocorrendo. Está se espalhando muito rapidamente na própria China e em outros países, na Europa, a Itália já deve chegar logo a 1.000 casos e nos Estados Unidos já há constatação de pessoas infectadas que não tiveram contato com ninguém que veio do exterior, ou seja, já é uma transmissão doméstica, vamos dizer assim. Vamos torcer para que as autoridades de saúde da China, onde tudo começou, e de outros países encontrem rapidamente uma vacina, uma cura, um tratamento que previna que essa forma de coronavírus se propague com tanta velocidade, porque não é só uma questão, além de ser uma questão de saúde pública, né? Porque é uma epidemia que pode ter consequências aí, pode ter desastrosas aí, afetar milhões de pessoas, tem reflexos graves na economia. Esse ano, a economia mundial, ela já está comprometida em função do coronavírus, porque um azar maior ainda, né, que ele surgiu num país que é hoje a locomotiva da economia mundial, que é a China. Então a China está com problemas aí da sua cadeia de produção econômica, porque tem empresas que não estão podendo funcionar, tem pessoas que não estão podendo se deslocar. E isso tem afetado drasticamente o mundo inteiro. Hoje a economia ela é toda conectada. Por exemplo, tem a General Motors nos Estados Unidos, está com dezenas de milhares de carros sem poder serem fabricados, porque tem peças que vêm da China, como também outras empresas, a Coca-Cola, a Microsoft, a Apple. Aqui no Brasil nós ainda não tivemos assim uma consequência mais drástica, né? E as bolsas, isso tem refletido as bolsas de valores das principais capitais do mundo estão em queda livre, né? A bolsa americana, o principal índice da bolsa americana, o Dow Jones, ele caiu desde a semana passada, essa semana ela caiu todos os dias, né? Já caiu mais de 7%, né? Agora, depois a primeira sessão da Bolsa de São Paulo, depois do Carnaval, ela caiu 7%, caiu mais na última quarta-feira, já caiu 1% na quinta-feira. E o dólar também, que é sempre um refúgio quando há situações de insegurança financeira, o dólar no Brasil subiu drasticamente, né? Então, é preocupante essa situação, tanto do ponto de vista da saúde como da economia. E o problema agora é o seguinte: a China, os últimos dados mostram que a doença está arrefecendo um pouco.
está crescendo menos do que em dias anteriores. Já no 5º dia que os dados mostram que está tendo uma diminuição, tanto de óbitos como de casos confirmados. Mas o problema é que a doença está nesses outros países que eu citei anteriormente. A Itália já com 700, 800 casos, então muito mais fácil da Europa transmitir a doença para o resto do mundo do que na China, né? Então agora que nós vamos dizer, no Brasil, então, com o intercâmbio que existe, muitas pessoas foram passar o carnaval, mesmo com o dólar alto, o euro, foram passar na Europa, passaram na Itália, porque a doença ainda não estava com esses casos confirmados nesses países aqui. A Alemanha começou, Itália começou, França também, né? Então está começando muito rapidamente. É muito provável que nós, no Brasil, nós tenhamos um número de casos bem maior, né, nos próximos dias, de casos confirmados e um acréscimo grande dos casos suspeitos. O importante aí é o cuidado que nós temos que ter, para também não ter exagero, não causar pânico na população. Nós já vivenciamos outras epidemias, o H1N1 foi uma epidemia também, começou dessa forma e chegou no Ceará também. Nós tivemos casos confirmados aqui no Ceará, tivemos muitos casos confirmados no Brasil. O importante é saber que o principal, a transmissão é de pessoa a pessoa. É na tosse, é no espirro, é no falar, é no tocar objetos que o paciente doente tocou. Então é ter cuidado, lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool gel, limpar a maçaneta das portas, corrimão, ter cuidado de usar máscara quando estiver tratando de alguém doente, ou essa pessoa doente também usar máscara, mas andar no meio da rua, todo mundo de máscara também não tem sentido. Lavar as mãos, sim, lavar as mãos muitas vezes com água e sabão e também com álcool gel, também é importante. Então, os cuidados aqui, lavar as mãos com água e sabão de forma frequente, evitar tocar nos olhos, nariz e na boca, né, com a mão sem ter sido lavada anteriormente, evitar o contato próximo de pessoas doentes. A pessoa está tossindo, está espirrando, é uma gripe comum, então vamos evitar esse contato. Ficar em casa quando estiver doente. Então, está doente, está justificado. Fica em casa, vai ao médico, pega um atestado para o trabalho, a criança não vai para a escola, depois o pai e a mãe justificam. Espirrar, usar sempre um lenço descartável, então utilizar espirrar no cotovelo e não na mão, né? Limpar com desinfetante objetos de contato frequente, e os profissionais de saúde, sim, esses devem usar máscaras, mas não só máscara, como luvas, como aventais e óculos também, quando em contato com um caso suspeito. Eu assisti a conferência, né, do ministro da Saúde e também acho que do secretário de acho que de doenças infecciosas, né, não sei. Do Ministério. Você acha que as providências que o governo está tomando são corretas? A providência é a seguinte. A estrutura para primeiro observar aqueles suspeitos, né? Observar e depois, no caso de constatação de infecção, submeter a um isolamento, a uma quarentena. Nós temos estrutura para isso? O Brasil aqui leva uma vantagem, né? E o Brasil, inclusive, tem outra decisão agora, de hoje, né? Está sendo antecipada a vacinação da gripe em 23 dias, porque nós vamos ter mais fácil diagnóstico do coronavírus, né? Porque a vacina da gripe vai evitar a gripe comum que está acontecendo em todo o mundo, que é o que a vacina que está sendo produzida, vai se antecipar. E quando nós tivermos agora mais frio, que o problema todo é o seguinte, está tendo esses casos no Brasil com muito calor. E no calor as pessoas normalmente abrem muita janela, as portas não ficam muito juntas, né? E aí uma doença de transmissão respiratória, transmite de uma forma menor, se acelera lentamente. Mas a questão também tem outro aspecto da questão do clima, né? Que o vírus, ele não tem um ambiente frio, não é mais... mas por causa ele não propaga mais no ambiente frio? Mas por causa exatamente das pessoas estarem confinadas, com tudo fechado em ambientes pequenos, dentro de casa, ou dentro de alguns ambientes. Mas não é nem por causa dele em si, né? É por causa da forma do comportamento da pessoa no frio, para o comportamento da pessoa numa temperatura
mais alta. Agora, você perguntou se o Brasil está preparado. Para um caso tipo da China, não. Se aconteceu o que aconteceu na China, não tem nem possibilidade. A China construiu 2 hospitais, 2.000 e tantos leitos e tal. Nós não temos leitos disponíveis. Temos alguns hospitais de referência que podem ser acionados para casos graves. Tanto que o paciente que foi diagnosticado no Brasil está em casa. Casos leves, trata em casa. Não tem por que realmente estar no hospital. Agora, nós temos hospitais de excelências. E nós temos uma vigilância também muito ativa para buscar os casos, para ver os contactantes. Né? Então, isso o Brasil realmente é muito bom. O Sistema Único de Saúde tem uma expertise muito grande nesse tipo de caso. Eu não acredito que nós temos aqui também casos, como aconteceu na China, nem mesmo na Itália. Vamos ter um número de casos médio aí, que alguns, como são 2%, 30% de casos mais graves, que a pessoa necessita do respirador, né? Porque é importante também dizer os sintomas de uma gripe. Está com febre, está com tosse, está com catarro, está com dor no corpo. Dá uma sensação, né? como se tivesse o pulmão agora, se cheio, tiver, né? O pulmão. Se tiver, Zé Maria, insuficiência respiratória, não, esse é considerado um caso grave, um caso para tratar e acompanhar no hospital. E se o paciente tiver alguma comorbidade, a maioria dos pacientes que morreram na Itália são pacientes idosos ou com outras complicações de saúde. Embora tenha um jogador de futebol que foi vitimado agora também, um jogador de futebol da 3ª divisão, não é da 1ª divisão do futebol italiano, da 2ª ou 3ª divisão do futebol italiano, que seria um caso assim, de uma pessoa jovem. Então aconteceu de uma forma mais grave nesta pessoa. Mas vamos acompanhar e no próximo programa vamos dar aqui, ver o transcorrer. Agora eu acho que o Ministério, o Brasil não pode fazer mais do que ele está fazendo, é aumentar a vigilância, pegar e notificar os casos suspeitos, confirmar os casos. Nós temos laboratório para confirmar os casos num tempo curto e entrar em contato com os contactantes e aí tentar só levar para o hospital aqueles casos que necessitam de um atendimento com oxigênio, um atendimento em UTI. Bom, temos aí outros assuntos, mas, doutor Zé Maria, carnaval sempre tem algum problema, né? Sim. Na vez passada teve aquele vídeo do Bolsonaro, né? Aquele do Golden Shower, né? Pois é. E agora temos esse vídeo do Bolsonaro transmitido para o WhatsApp. Ninguém pode botar nada no WhatsApp para ninguém. Botei para um grupo de amigos, 4 amigos. Não mande nem para um. Se você não quer que todo mundo saiba, não mande nem para um, porque o Bolsonaro confirmou que realmente encaminhou o vídeo via WhatsApp para um grupo de amigos, né? E esse vídeo vazou para aquela jornalista Vera Magalhães do Estadão, né? E também ela que comanda o Roda Viva da TV Cultura. E ela divulgou como uma notícia exclusiva no início e não foi desmentido, né? Está sofrendo, inclusive, as consequências, porque ela divulgou o que chegou ao conhecimento. Mas esse caso, o que é que o senhor acha? Convocar, já era um negócio meio estranho. Olha, ter banner com foto de generais convocando um ato contra o presidente, o Maia, presidente do Congresso, Rodrigo Maia, contra o Alcolumbre do Senado, contra o Supremo, e mais 2 vídeos. Olha, no Bolsonaro ele é campeão de criar polêmicas, declarações deselegantes, impróprias, muitas ofensivas, né? Muitas que não estão de acordo com o decoro, com a compostura, né, que se espera do presidente da República. Agora, nesse caso específico, né, pelo menos eu vi o vídeo. Né? Eu vi, aliás, 2 vídeos que são atribuídos a terem sido retuitados ou repostados pelo Bolsonaro. Não vi nesses vídeos, pelo menos, né, nada assim tão grave como estão alarmando. Porque essas manifestações, isso não é uma manifestação assim que tem uma organização uniforme, que tem uma coordenação. São diversas pessoas, diversos grupos diferentes que estão clamando, estão convocando pessoas a ir às ruas dia 15 de março, em atos a favor do Bolsonaro, a favor do governo. Aí alguns citam que
contra o Supremo, Políticos. contra alguns citam, né, contra político, contra o Congresso, né? Agora, o vídeo, né, fazendo bastante justiça, o vídeo atribuído a Bolsonaro, não veio citação direta do Supremo, do Congresso, do Senado. É aquele vídeo, aquele formato assim, bem ao estilo, né, dos apoiadores do Bolsonaro, patriota, com o fundo musical o hino nacional, muita bandeira do Brasil, que o Bolsonaro tem cenas lá dele lá quando levou a facada, um herói, está lutando contra o povo, contra as injustiças, né? Tem os inimigos, lutar contra os inimigos, né, do país, mas de uma forma assim muito genérica. Esse vídeo eu não vejo. Acho que ele não deveria ter retweetado, porque por uma questão política, né? Porque criar atrito, criar confronto, né, de alguma forma, animosidade com o Congresso, com a Justiça, acho que não é positivo para o governo. O governo sempre é o contrário. O governo sempre busca minimizar, procura sempre sanar, né, as crises, né, porque o governo precisa navegar em mares mais calmos, né? Então, mas não é o estilo do Bolsonaro. O Bolsonaro é de partir para o confronto, né, de buscar a sua militância. Ele está sempre se dirigindo aí àquilo que a sua militância quer ouvir. Agora, existe toda quer dizer, não vejo muita gente fala em impeachment, crime de responsabilidade, que está tentando contra a soberania, a independência dos poderes. Nesse vídeo não vejo nada disso, né? Bolsonaro não está convocando as pessoas para fechar o Congresso, para fechar o Supremo, para desrespeitar as decisões do Legislativo. Pelo contrário, ele sempre joga muita bola. Olha, reforma tributária, quem tem que decidir é o Congresso. Reforma da Previdência, até no período da reforma da Previdência, não, o Congresso é soberano, né? Não está conclamando as pessoas a desrespeitar a Justiça, a desobedecer as decisões da Justiça. Então, não vejo aí afronto aí à independência dos poderes, né? Crítica, manifestação contrária ao Legislativo, até à Justiça, isso é livre. Nós estamos num país, numa democracia, né? Não se pode, sempre que alguém protestar contra decisões ou posturas de algum dos poderes, né, e encarar isso como uma quebra da democracia, né? Não vejo dessa forma, né? Mas aí, doutor Zé Maria, porque tudo é suas preliminares e consequências, né? Os filhos do Bolsonaro, esse vídeo circulava junto com os panfletos. Aliás, vários panfletos, centenas de panfletos distribuídos por centenas ou milhares de robôs nas redes sociais, panfletos de toda ordem, né? Caricaturas. Sim, mas Maia, você não pode responsabilizar o Bolsonaro por todos esses panfletos. Eu estou falando, eu não tô dizendo esse vídeo específico que ele retweetou, eu não vejo nada demais nesse vídeo. Os vídeos fazem parte dos panfletos. Os vídeos não estão isolados. Não existe vídeo isolado de convite para protestar contra o Supremo, contra o Congresso. Não existe um vídeo separado. Ele retweetou o vídeo separado. Sim. Mas nas redes sociais bolsonaristas, pode entrar no Facebook das redes conhecidas e nos sites conhecidos e naqueles blogueiros conhecidos bolsonaristas, que o vídeo circula atrelado aos banners construídos para o movimento. Ele, claro, também não é tão desinteligente de pegar e retweetar os banners junto dos vídeos, mas ele retweetou os vídeos que fazem parte da campanha de convocação. Os vídeos são instrumentos da campanha de convocação para o ato. E o ato está caracterizado como um ato sendo contra o Congresso e contra o Supremo. Eu vou discordar de você. Você é contra o Congresso, contra o Supremo, criticar o Congresso, criticar o Supremo. Acho isso normal. Não, mas o presidente é aquela coisa. Eu falo, uma coisa é o aspecto político. Politicamente, eticamente, né? É impróprio para o presidente incentivar
ou endossar O presidente não um tem movimento incentivar contra um outro poder. Não, mas bem cá. Incentivar contra outro Não, poder? incentivar Então, protesto. o presidente do Protesto é uma Supremo coisa. está protestando contra o presidente da República. O presidente do Supremo está protestando contra o presidente do Senado e do Congresso. Não pode, o presidente do Supremo tem que ter a postura de presidente do Supremo. Eu estou falando. É como também o presidente do Senado não deve estar protestando ou A postura ética. colocando movimento contra o presidente. A postura ética, política, é uma coisa. Né? De respeitabilidade é outra. Agora, do ponto de vista jurídico, porque muita gente quer enquadrar isso como um crime de responsabilidade. Aí está muito longe. Ele não está incentivando a fechar o Congresso, a limitar os poderes do Congresso, a desrespeitar decisões do Supremo. Mas não está... ele nem negou que não esteja. É. Os filhos estão retuitando vídeos do Bolsonaro dizendo que vai jogar uma bomba, que se jogar uma bomba, se jogar uma... Aí é crime, aí realmente é crime de se ameaça. jogar uma bomba no Congresso, ninguém vai chorar. O senhor sabe que tem essas postagens. Eu até acho que o presidente deveria ter ido a público e dito, olha, eu como mandatário da nação, eu fiz o juramento de defender a Constituição, a autonomia, a liberdade, a independência dos poderes, né? Sou um republicano, né? Como presidente da República, respeito os limites de cada poder. Eu poderia até ter ido a público dizer isso. Agora, o que está se esperando é isso, porque já tem um ministro militar que já inclusive deu ele já anunciou declaração. Ele já anunciou hoje, na quinta-feira que não vai participar. Ele não vai participar, e nem o ministro dele deve participar desses atos. Uhum. Agora, o Brasil, como nós temos um histórico, como o país querem fazer essas reformas, então é hora de ter esse não é hora, politicamente não era hora de... Como o Brasil nós temos um histórico de quebras institucionais, de golpe de Estado, de derrubada de governos legítimos, de regimes autoritários, de regimes déspotas, né? Como a gente tem todo esse histórico, se fica preocupado com esse tipo de manifestação. Mas nas democracias mais desenvolvidas do mundo, se protesta contra o presidente da República, nos Estados Unidos se protesta contra o presidente, se protesta contra a decisão da Suprema Corte Americana, na Guerra do Vietnã se protestava contra as Forças Armadas, se protesta. Né? Agora, como nós temos todos esses históricos, a gente sempre fica acautelado que, será que isso vai levar a uma quebra institucional? Vamos continuar conversando isso. Luana, que é a nossa produtora, já está dizendo que passamos 1 minuto do tempo, mas tem muita coisa para conversar, infelizmente não deu hoje, mas comente o nosso programa. Comente o que achou da posição do Bolsonaro, o que está achando da greve dos policiais aqui do Ceará e dos outros temas que comentamos aqui no programa. Vamos ver o que é que dá. O importante é que se consiga resolver o problema da greve e esse problema do Bolsonaro, ver como é que vai ficar, porque eu acho que esse as bolsas também olha... As bolsas também... Já o Bolsonaro vai criar uma outra polêmica e já vai se esquecer dessa. Bom, obrigado pela audiência. Voltamos na próxima semana.